Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 39 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é: gritos são um obstáculo para a educação dos filhos. Eu vou colocar aqui nos comentários para o pessoal também que estiver olhando conseguir saber qual é o tema da live. Então, gritos, quais as consequências na educação dos filhos? A gente vai conversar sobre isso hoje. E eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Para você que está me assistindo no replay e já me conhece, passa um pouquinho para frente. Eu tenho 3 filhos adultos já. A Thaís com 24 anos, o Bruno com 21 e a Laura com 18. E agora que eles já estão voando por aí, eu resolvi ajudar os pais e as mães a educarem os seus filhos. Porque eu consegui dar uma educação legal para os meus filhos. Eles são hoje adultos super especiais. A gente construiu uma relação muito incrível, uma relação de admiração mútua, uma relação muito linda e com muita dedicação de nós 4. E então eu resolvi passar para as pessoas toda essa experiência que a gente adquiriu. Identifiquei nessa missão, né, o meu propósito de vida, que é continuar com essa jornada aí, educando os filhos e agora ajudando outros pais e outras mães a educarem os seus filhos, porque os meus já estão adultos, né? Então, para quem está chegando agora, né, esse é o episódio 39 da série Mães e Pais Expert. E o tema do episódio de hoje é quais as consequências dos gritos na educação dos filhos. E eu estava estudando sobre o assunto porque... Oi, Lívia. Eu estava estudando sobre o assunto porque intuitivamente eu eduquei os meus filhos sem ser especialista como pai, como mãe, né? Eu eduquei os meus filhos de uma maneira muito intuitiva. Então, eu fiz as coisas e as coisas deram certo e eu fui estudando e eu fui ajustando o que eu via que estava errado. E o que aconteceu? Depois que agora eles já estão adultos, já estão voando por aí, eu comecei a estudar alguns detalhes de situações e comecei a identificar como eu fazia intuitivamente e como agora eu consigo ver a questão científica por trás. Então, por exemplo, a questão científica dos gritos, eu estava estudando esses dias um assunto do material da Isa Minatel. Ela é uma psicopedagoga, ela é consultora de família e autora do livro Criança Sem Limites. E eu gosto muito do trabalho dela, e eu estava assistindo uma palestra dela, e ela falando sobre os gritos, né? Sobre as consequências no organismo da criança, as consequências químicas mesmo disso. Então, ela começou falando assim, como não gritar? O que a gente deve fazer para não gritar? É praticamente impossível uma vez ou outra não gritar, né? Então a gente precisa saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito, mas também a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Então muitas vezes quando fazemos alguma coisa que sabemos que não é certa, é interessante, é importante a gente identificar que aquilo não é certo, e é importante a gente saber aonde mexer para melhorar. Então, um dos pontos aqui de como não gritar seria, em primeiro lugar, na hora que grita, né? Pedir desculpas o quanto antes, quando o pai e a mãe
e identifica que gritou com o filho, que errou, pisou na bola com o filho, pedir desculpas é muito importante, né? Pedir ajuda pro filho. Filho, ajuda a mãe, me avisa, ajuda a mãe quando a mãe for estúpida, quando a mãe gritar, quando a mãe fizer alguma coisa assim que não é legal, me ajuda e me avisa. Mãe, lembra que tu pediu para eu te avisar. Então, esses são uns artifícios assim que a gente deve usar para tentar o mínimo, né? Gritar e o mínimo agir dessa maneira. Outra coisa é falar com o filho, abrir o jogo. Filho, a mãe descobriu uma maneira melhor de educar, de te educar, de te ensinar, de te dar orientações para a vida. E eu tô me policiando para isso. Então eu quero contar com a tua ajuda também, com a tua compreensão, porque se antes a mãe gritava, agora a mãe não quer mais gritar. Então ter um papo aberto assim com o filho é importante. É importante para que o filho identifique que ele tá percebendo que aquela mãe, que aquele pai tá querendo melhorar, que aquela mãe, aquele pai tá querendo oferecer para ele uma base melhor de educação. Então a outra coisa que eu anotei aqui é que a gente precisa ter um esforço consciente e incessante na educação dos filhos, né? Então, tendo essa vontade e essa gana, digamos assim, de melhorar, de oferecer o que a gente tem de melhor para o filho, oferecer para o filho, já é um começo. Só que isso não é o suficiente. Então, quando a gente está falando de gritos e as consequências dos gritos no dia a dia para a criança, quando os pais, olha o que eu anotei aqui, quando os pais gritam, a pessoa libera o cérebro, quando os pais gritam, libera no cérebro das crianças cortisol e adrenalina. É como se fosse um alerta geral no organismo. Olha que interessante. Faz uma sirene, é como se fizesse uma sirene de uma polícia, uau, 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 e é uma resposta ao estresse, é uma situação desesperada. Então, assim, veja bem, quando um filho escuta um pai gritando, ele entra em alerta. Pode não ser nem com ele esse grito. Olha só o que mais que eu notei. As consequências físicas dos gritos aumentam quando a pessoa escuta os gritos, né? Não quando a pessoa grita, é quando a pessoa recebe os gritos de algum ambiente ou para ela mesma. As consequências físicas são que aumenta a pressão arterial, aumenta o açúcar no sangue, prejudica o crescimento e o desenvolvimento da imunidade da pessoa, da criança, né? Que a gente está falando aqui dos filhos em geral, certo? Então, isso é um estresse tóxico. Então, os gritos provocam nas crianças um estresse tóxico. E esse estresse prejudica o sono, prejudica o humor da criança. Olha só quantas consequências que tem esse ato de gritar com os filhos, tem muita consequência física no organismo dos filhos, das crianças, né? Então, para quem está chegando agora, sobre os gritos e as consequências, é que quando os pais gritam com as crianças, é como se liberasse uma sirene, uau, 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 e a criança entra em alerta. E isso gera um estresse. E aí provoca no organismo, eu tô olhando para cá porque eu tô lendo as minhas anotações, certo? Então, gera uma resposta ao estresse. E é uma situação desesperada. As consequências físicas são que aumentam a pressão arterial, aumentam o açúcar no sangue e prejudica o crescimento e o desenvolvimento da imunidade. É um estresse tóxico que começa a surgir na criança e prejudica o sono, e o humor da criança também é afetado.
Então veja bem, quando o ambiente tem briga, gritos, mesmo que os gritos não sejam com a criança, mas quando o ambiente é assim tumultuado, além do cortisol e da adrenalina, não é aquela adrenalina boa, né? É uma adrenalina ruim, do estresse ruim mesmo. Então, não é aquela adrenalina boa de quando a pessoa salta de paraquedas, né? É uma adrenalina prejudicial quando a criança escuta os gritos num ambiente pesado, né? Então, mas é uma resposta de uma situação de ameaça física. Olha que interessante a consequência dos gritos e do ambiente estressante no organismo da criança, dos filhos. Então, é uma resposta de uma situação de ameaça física ou psíquica, ou em resposta à ansiedade. A criança que rói unhas, por exemplo, uma criança que fica muito quieta, uma criança que fica muito... que tem medo de tudo, medo de se expressar. Então pode ser que essa criança viva num ambiente tumultuado, cheio de gritos e cheio de estresse, né? Então eu anotei aqui mais: aumenta os batimentos cardíacos da criança, o coração fica acelerado, aciona o cérebro e causando, é como se fosse uma ameaça. Lembra na época, lembra não, né, porque nós não somos dessa época, mas o que conta aqui esse estudo é que na época das cavernas, na época dos homens das cavernas, quando aparecia um urso, a adrenalina era produzida para impulsionar o fluxo sanguíneo para os braços e para as pernas. Olha que interessante. Adrenalina, mas aí uma adrenalina boa no caso, né? Era impulsionada para aumentar a corrente sanguínea para os braços e para as pernas, para o indivíduo escolher lutar contra o urso ou fugir. Então o cérebro acionava isso. Olha que interessante. A adrenalina prepara o corpo para aqueles esforços físicos, estimula o coração. Por exemplo, na sala de aula, na escola, certo? Se o professor grita, fica quieto, menino. A criança toma um susto. Aumenta o fluxo sanguíneo e estimula a adrenalina e o cortisol. Daí sim que a criança não vai ficar quieta mesmo, porque ela está preparada para fugir ou agir, né? Então, assim, a gente pensa que gritando, fica quieto, vai tomar banho, vai fazer tal coisa, né? A gente está impulsionando a criança para fazer aquilo, mas a gente está, na verdade, fazendo um efeito reverso. Então, isso é um obstáculo na educação dos filhos, né? E se não queremos que os nossos filhos produzam cortisol e adrenalina, eu não quero estimular o cérebro do meu filho a produzir esses hormônios o tempo inteiro. Olha só, aí tem umas dicas ótimas aqui que eu mato a cobra e depois eu mostro o pau, né? Porque o que acontece? Não adianta só falar do erro, mas vamos falar também do que fazer para resolver. Então, no início eu falei que quando os pais identificam que estão gritando muito com os filhos, o que é legal fazer? É pedir desculpas para os filhos de início, quanto antes, certo? E já identificando que o pai que já está identificando que grita normalmente ou que tem esse ímpeto e não quer mais ter, isso já é um bom caminho. Então, outra coisa importante é pedir ajuda para o filho. Filho, ajuda a mãe, ajuda o pai, me avisa quando o pai ou a mãe gritar contigo, certo? Porque o pai e a mãe fala pro filho claramente. O pai e a mãe descobriu uma maneira melhor de educar. O pai ou a mãe descobriu uma maneira mais legal de te passar todo o conhecimento que eu tenho que te passar, que é uma maneira de não gritar, é uma maneira de ser mais gentil. E aí explica, abre o jogo para essa criança.
Então, o que que acontece? A gente, para evitar os gritos e evitar que os filhos produzam a adrenalina e o cortisol, a gente precisa estimular que os nossos filhos, que o cérebro dos nossos filhos produzam dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E o que a Isa Minatel, que é a psicopedagoga que eu estudei esse material que eu tô lendo para vocês, a Isa Minatel, ela fala, ela tem um esqueminha que ela diz assim, a gente tem que fazer os filhos, ou a gente precisa pensar em produzir a dose e eliminar a caca. O que é a caca? Ela brinca assim, eu nunca lembrava das siglas desses hormônios, e eu também, por um tempo, eu não lembrava. E ela disse assim, eu comecei a pensar o que eu posso usar para lembrar quais os hormônios que eu tenho que fazer que os meus filhos produzam, ou quais os hormônios são os famosos da felicidade. E ela disse, dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, dose, então a gente tem que estimular a produzir a dose e não produzir a caca, que é o cortisol e a adrenalina. Como é que a gente faz os filhos produzirem esses hormônios? São os hormônios do bem-estar. E nós podemos trabalhar o estímulo deles na educação que damos aos nossos filhos e nos nossos relacionamentos também. Então, olha só que interessante o que eu estudei aqui sobre dopamina. Dopamina é uma recompensa natural que o corpo provoca, do corpo, né? Ele provoca uma excitação frente à novidade, à expectativa boa. Mamãe já chegou, quando o filho pergunta, mamãe já chegou o dia das férias? Então é uma expectativa boa, né? Isso produz dopamina. Quando a gente começa a falar de alguma coisa assim pro filho, daqui uns meses a gente vai entrar de férias. E a criança, é mesmo, mãe? A gente vai pra praia? Ou a gente vai fazer isso? Ou a gente vai fazer aquilo? Então a criança gera aquela excitação, né? É uma excitação de uma antecipação. Então a dopamina está envolvida com o controle dos movimentos também. Exemplo, tem a ver com o mal de Parkinson, tem a ver com escassez, que se chama dopaminérgica. A dopamina estabiliza os movimentos. Está ligada ao aprendizado, memória, humor, estabiliza o controle do apetite, a tranquilidade e a calma. Olha que interessante tudo que está ligado à dopamina. E como a gente libera a dopamina? Como que a gente produz a dopamina? Olha só as dicas. Contatos familiares positivos produz dopamina. Outros contatos agradáveis com outras pessoas produz dopamina. Jogos, sabe quando passa de fase? Quando a criança tá jogando videogame e passa de fase, a criança não, né? Porque o adulto também pode jogar e passa de fase e dá aquele yes, passei de fase. Então, esse yes é um estímulo para produzir a dopamina, certo? E, por exemplo, contato com a natureza produz dopamina, novidades em geral produz dopamina, expectativas produz dopamina, expectativa das férias. Quando que a gente vai entrar em férias, mãe? Quando que a gente vai, né? Qual vai ser o dia das férias? Quando que vai ser nossas férias? Expectativas, as metas. Então a gente pode ter metas com os filhos. E outra coisa, presentes estimula a dopamina também, a produção de dopamina. Outras fontes de dopamina que são daí perigosas. O café estimula a dopamina, Coca-Cola, açúcar, chocolate, cassinos e cocaína. Então, essas fontes de dopamina são perigosas, né? Que não são boas. O outro hormônio do bem-estar é a ocitocina, que é o hormônio que contrai o útero no parto. Por isso, por muito tempo foi considerado um hormônio feminino. Mas não, sabemos que agora que tem homens e mulheres
que é um ansiolítico natural. E ele relaxa de imediato e bloqueia a ação do cortisol, portanto, ajuda na construção da imunidade e na cura das doenças. Acelera a cura de feridas e apaga aspectos dolorosos das experiências. Olha que interessante, isso é sobre a ocitocina, que é o outro hormônio do bem-estar, né? Então, acelera a cura das feridas, apaga aspectos dolorosos das experiências, estimula o vínculo e a afiliação, a sensação de pertencimento, aquela sensação de estou no lugar certo. Ajuda a confiar nos outros, estimula a curiosidade, pensar no próximo, no amigo, facilita a integração social, diminui o medo, dá uma sensação de segurança. E como a gente libera a dopamina? Como a gente libera a ocitocina? Como se produz a ocitocina no organismo, né? Como a gente pode fazer com que o nosso filho, com que o cérebro do nosso filho produza a ocitocina, confortando a criança. A gente vai estar estimulando a produção desse hormônio, da ocitocina. Na hora do almoço, né? Estimula. Abraçando o filho estimula, né? Coração com coração estimula a produção de ocitocina. Falar com voz doce com os filhos ou com qualquer pessoa, né? Mas aqui no caso a gente está falando de filhos. Produz a ocitocina, falar com uma voz doce, suave, né? Meiga. Olhar docemente para a pessoa, produz ocitocina na outra pessoa. Olha que interessante. A outra aqui que eu anotei, olha só. Serotonina. São emoções contrárias ao medo, da segurança, quietude, confiança, contentamento interior, calma, serena, sensibilidade ao que é belo, deixa a pessoa tranquila e feliz. Como liberar a serotonina? Como produzir a serotonina no organismo dos nossos filhos? Com experiências esteticamente belas. Uma sala bacana, uma sala de aula bacana para os alunos, por exemplo, um quarto legal para os filhos, ambientes montessorianos, já ouviram falar? Que são camas baixinhas no chão, com estruturas de casinhas de boneca. Vocês já viram essa decoração de quarto de criança? É muito legal. Isso é considerado um ambiente bacana, um ambiente estético bonito e estimula a serotonina na criança. Que mais que eu anotei sobre isso? Olha que interessante. O método montessoriano, que é a ideologia dessa decoração de quartos com as caminhas no chão, é idealizado pela médica e educadora italiana Maria Montessori, que é conhecida por priorizar a autoeducação das crianças. Por isso que esse método montessoriano tem o sobrenome dela, né? Então, qual é a proposta dela, dessa educadora, né? É garantir a liberdade de movimento da criança, incentivar a independência, proporcionar oportunidade para o aprendizado e enfatizar atividades sensoriais da criança. Então, deixar ao alcance das crianças tudo que pertence a elas. Exemplo, a cama baixinha, permitindo que ela consiga ir deitar, sair da caminha quando ela quiser, né? Isso dá uma autonomia, uma autoconfiança na criança. E, enfim, outras coisas que produzem a serotonina no organismo.
museus, obras de arte, música. Então, para estimular a produção de serotonina nos filhos, a gente pode ter um ambiente sempre com músicas alegres, músicas que eles gostem, né? Contemplação da natureza. Então, tudo isso a gente pode parar para pensar e convidar os filhos. Ai, vamos olhar ali o passarinho na rua, na janela do apartamento, ou se tem uma casa, vamos ali ver a árvore, as folhinhas da árvore, sabe? Então, tem coisas no dia a dia que a gente pode colocar na rotina para estimular a produção desses hormônios. A meditação estimula a produção de serotonina no organismo. A oração, rezar, né? Sabe aquele pai, aquela mãe que toda noite antes de dormir reza com o filho, né? Isso estimula a produção de serotonina. Então são coisas bem práticas, bem didáticas que a gente pode colocar no dia a dia, na rotina e ter por hábito. Endorfina, agora. Olha que interessante a endorfina, que eu anotei aqui. Ela dá energia física e psíquica. É o hormônio do prazer. É um analgésico interno. Quando você está com dor de cabeça, pratica atividade física e passa a dor de cabeça. Sabe aquela situação? Melhora a memória, melhora o humor, aumenta a resistência física e mental, melhora o sistema imunológico e alivia as dores. Além do que, melhora a concentração. Então, olha quanta coisa a produção de endorfina faz de boa no organismo da gente. Então, assim, evitando os gritos com os filhos, certo? Evitando esse tipo de ambiente tumultuado e coisa assim, a gente pode pensar em produzir os outros hormônios. Eu até fixei aqui o comentário do assunto da live que ficou lá pra cima. Então, a endorfina, que faz parte já é o quarto hormônio, né, do bem-estar e do prazer. Primeiro é dopamina, depois ocitocina, depois serotonina e agora, por último, endorfina. Então, é o hormônio que melhora a memória, melhora o humor, aumenta a resistência física e mental, melhora o sistema imunológico, alivia as dores e, além do que, melhora a concentração. Exemplo, quando o aluno está muito agitado, o professor fala: não vou te liberar para o recreio. Quando o professor fala, mas na verdade ele deveria liberar antes para a criança correr bastante, para a criança ir para o pátio e correr, porque se a criança tá agitada, né? E aí, brincando bastante, ele vai produzir endorfina e vai voltar calminho. Então, quando a criança escuta os gritos, recebe aquele ambiente e está envolvido naquele ambiente tumultuado de grito, de estresse, ele está muito agitado, certo? Ele tá, o batimento cardíaco está acelerado por causa do estresse, por causa do cortisol e da adrenalina que foi produzido por esses efeitos externos na criança. Então, para amenizar e anular a produção do cortisol e da adrenalina, a gente deve estimular algumas produções de alguns hormônios, tipo esse, né, que a gente está falando agora, que é a endorfina. Então, aí o aluno, né, quando ele tá assim, irritado na sala de aula, ele tem mais aqui para o recreio para correr, brincar e voltar calminho para o segundo período da aula, né? Então, assim, como fazer para produzir a endorfina e como liberar a endorfina no organismo? Com atividade física, com gargalhadas. Olha só, quando a gente dá muita risada, não dá uma sensação boa quando a gente dá muita risada? Eu adoro dar risada. Todo mundo gosta, né? E outra coisa, o riso, né, momentos de alegria, de prazer, desliga um pouco a TV. Por exemplo, né, como é que a gente faz? Desliga um pouco a TV, desliga o celular, desliga o computador, sabe? Tenha momentos de alegria. Isso pode produzir risos e gargalhadas quando tu interage com alguém, né, em casa, na família. Fazer o bem estimula a produção de endorfina.
ajudar pessoas, ajudar os seus filhos, praticar a gentileza. Então, assim, quando a gente está ensinando os filhos a eles também praticarem a gentileza dentro de casa, a gente está ensinando que ele mesmo se estimule para produzir endorfina no organismo dele. Então, quer dizer, por exemplo, eu tive uma educação com os meus filhos sem muito grito. Eu tive uma educação alegre, leve, tranquila, sabe? Eu era firme, eu era contundente na educação, mas eu era gentil, eu era suave, eu era meiga, eu era carinhosa. Então, isso tudo estimula para que a criança produza esses hormônios do bem-estar e do prazer. Então, só que o que acontece? Eu não sabia disso tudo que eu tô falando agora. Tecnicamente, eu não sabia. Eu usava o meu instinto de mãe, eu usava a minha intuição para educar eles. E agora que eles estão adultos, agora que eles estão grandes, que eu resolvi fazer disso a minha missão de vida e que eu estou estudando isso tudo, entende? E eu estou encantada com tudo que eu estou estudando. E agora, por exemplo, tudo isso que eu falei para vocês da produção desses hormônios é muito legal, é muito interessante a gente saber que a gente tem o controle sobre isso, que a gente pode controlar isso, que a gente pode produzir isso na gente. Sabia que quando a gente para respirar durante 5 minutos e faz no mínimo 5 minutos uma respiração profunda, a gente produz, sabe qual hormônio? A serotonina. A serotonina, ela é produzida na meditação. E a meditação nada mais é que o foco na respiração. Então, quando a gente inspira pelo nariz, né? A gente tá colocando o ar direto no cérebro. Outra coisa que eu aprendi também, que quando a gente respira pela boca, o ar vai pro pulmão direto, depois ele vai pro cérebro. Então, se tu respira direto pelo nariz, né, tu alimenta direto o cérebro. Então, o que acontece? Quando o pai e a mãe já sabem disso tudo, quando o pai e a mãe tá preparado, ele tá educado para educar o seu filho, esse pai vai ser muito mais eficaz. Esse pai vai ter um sucesso garantido. Por quê? O que acontece? Os filhos não vêm com manual de instruções, né? Os filhos não vêm numa caixinha com manual de instruções ou com uma opção de abrir um link e colocar o nomezinho ali, como é que eu vou fazer para manusear esse brinquedinho aí que chegou agora numa caixinha. Não é assim, né? Então, cada caso é um caso, cada família é uma família, cada filho é um filho. E o que acontece? Quando o pai e a mãe segue alguma orientação, participa de algum método, ele tem mais chance de ser mais assertivo. Porque quando a gente educa, quando a gente faz alguma coisa sem um norte, sem um objetivo, sem um destino, a gente vai para onde a maré nos leva, certo? E quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma ideia, olha, eu quero proporcionar para os meus filhos uma educação assim, uma educação assado. Então tu já sabe isso. E se tu não tem conhecimento suficiente para chegar nesse ponto, né, sair do ponto A para ir para o ponto B, então o correto é procurar orientação de quem sabe, procurar uma fonte segura, né? Então, e tem muitas fontes seguras por aí. Pode ser até um trabalho de um psicólogo, pode ser alguma coisa nesse sentido, pode ser, e o importante é que seja uma fonte que você, pai, você, mãe, confie, né? Alguma coisa, e principalmente uma fonte que já teve resultado, uma fonte que tenha uma experiência, que tenha uma autoridade para estar ensinando isso. Então, por exemplo, tudo que eu eduquei para os meus filhos, tudo que eu ensinei para os meus filhos, a maneira como eu eduquei eles, o método que eu usei para ensinar
tudo que eu ensinei para eles é o método que eu vou ensinar daqui para frente, né? Que eu vou ensinar nos meus cursos. E agora, ainda mais com os fundamentos de estudo, com fundamentos de pesquisas científicas. Então, por exemplo, olha que interessante. Ontem eu coloquei na caixinha de pesquisa do meu Stories um assunto sobre gentileza, né, que uma seguidora mandou um print e disse: tô assistindo a tua live, mostrei para minha mãe, foi sensacional. E aí eu coloquei uma pergunta assim: muitas vezes somos ríspidos e não somos muito gentis sem querer. Alguma vez você já fez isso? Aconteceu isso com você? E assim, ó, teve uma resposta só de uma pessoa que disse que nunca foi ríspida com o filho. Porque eu perguntei assim: alguma vez você já foi ríspido com o seu filho sem querer? E essa pessoa respondeu não. Eu achei tão interessante. E aí eu fui olhar o Instagram, era um homem, eu não me lembro o nome dele, com fotos de família, com fotos abraçado nos filhos, na esposa. E ele, eu não sei se ele é coach, o que ele é. Mas assim, claro que Instagram a gente não pode ter certeza do que tá por trás, né? Porque a gente pode postar só fotos de alegria, só fotos de tudo bem, tudo bom, e pode ser uma situação bem contrária na vida real da pessoa. Mas vamos supor, né, que esse pai que disse que ele nunca gritou, nunca foi ríspido com o filho, pode ser que ele tenha falado a verdade, sabe por quê? Eu tava conversando com os meus filhos ontem. Não, foi hoje de manhã, porque na meditação de hoje de manhã, o Tadashi Kadomoto, que eu medito sempre com ele às 6 da manhã, ele disse assim: mentalize agora o seu anjo da guarda, o seu mentor, aquela pessoa que é o seu guia e tal. E eu mentalizei meu pai, já é falecido, né? Ele era o meu mentor e agora ele é meu anjo da guarda. E eu mentalizei ele e tal. Aí foi emocionante, eu falei pros meus filhos isso. E eu disse: eu pensei tanto no voingo, né? E aí meus filhos, a gente tem um grupinho no WhatsApp, tem um grupinho no Instagram e tal. E aí já gerou uma polêmica, uma conversa, enfim, a gente já foi conversando. E eu falei pros meus filhos que o meu pai e a minha mãe nunca gritaram comigo. Os meus pais, eu nunca levei uma palmada na vida. Não que eu fosse um anjo, porque eu era meio terrívelzinha. Eu era meio menino, ficava subindo em árvore. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu vivia brincando com eles de carrinho, quase não tinha boneca. Então, assim, eles nunca gritaram comigo. Então, quando esse pai que ontem respondeu na minha caixinha, que eu perguntei: alguma vez já aconteceu isso com você também? De ser ríspido com seu filho sem querer? E esse pai respondeu que não, que nunca foi ríspido com o filho. Eu acreditei. Eu acreditei porque o meu pai nunca foi ríspido comigo. E outra coisa assim, tem uma diferença da gente ser ríspida, ser estúpida, ser contundente, né? Porque muitas vezes a gente precisa ser enfático na hora de falar alguma coisa, né? Muitas vezes eu falei para os meus filhos hoje que ser estúpido sem motivo é diferente de tu ser ríspido para fazer valer um ensinamento que aquele filho está insistindo em não fazer. Um ensinamento, uma ordem, né? Um pedido, alguma coisa. Então, assim, um filho que repete um erro, certo? E o pai fala de uma maneira mais ríspida: eu quero que tu faça agora tal coisa, entende? Isso eu fiz muitas vezes. E esses dias eu perguntei pra Thaís, a minha filha mais velha, me fala, inclusive no dia que eu tava estudando esse assunto aqui, me fala o que tu lembra da mãe em relação a gritos dentro de casa, a falar em voz alta, aquela coisa assim. Ela disse: mãe, tu gritava com a gente, mas no último caso, ela falou assim, tu gritava quando tu já tinha pedido com educação, com calma, com jeitinho. Então, assim, eu sempre, os primeiros contatos, os primeiros
as primeiras palavras, os primeiros pedidos, eu sempre fui gentil. Isso eu posso dizer, assim, porque eu sou uma pessoa, eu não sou santa, né, gente? Eu não sou santa, sou meio terrívelzinha. Mas tem coisas que eu reconheço, sabe? E isso eu reconheço, que eu ainda sou muito gentil com eles. Só que, às vezes, pra gente se fazer escutar, pra gente se fazer entender, a gente precisa, às vezes, mudar o tom de voz. Às vezes, a gente precisa ser mais contundente. E sendo contundente, às vezes a gente é ríspido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que para os pais e para as mães cuidarem, se observarem como é que estão dentro de casa com os filhos. E que os gritos são obstáculos para a educação do filho. Os gritos são realmente um obstáculo para você se conectar com seu filho. Então, os gritos demasiados, só para resumir, porque a gente está chegando no final, os gritos demasiados ou um ambiente conturbado, ele gera na criança uma excitação, estimula a produção de cortisol e adrenalina. E isso deixa a criança ansiosa, deixa a criança com medo, deixa a criança nervosa, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a produção de açúcar no sangue. Fisicamente, a produção de cortisol e adrenalina, o cortisol e adrenalina que não é boa, né? Não é aquela adrenalina de quando vai pular um paraquedas, não é esse estresse bom, é o estresse prejudicial, o estresse nocivo não é bom, ele é nocivo realmente. Então nós precisamos identificar esse tipo de situação dentro de casa, né? Esse tipo de clima, esse tipo de astral, um astral pesado, turbulento, que isso gera essas sensações nas crianças, nos filhos, né? E na sala de aula também, quando o professor grita, quando o professor humilha, esse tipo de coisa gera essa sensação na criança e aí tem as consequências no organismo, né? Então ele fica ansioso, ele fica aflito, ele fica nervoso. E o que a gente pode fazer para evitar a produção, né, de cortisol e adrenalina? A gente deve estimular que os nossos filhos, que o cérebro dos nossos filhos produzam dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, esses 4 hormônios do bem-estar. E como a gente pode fazer essa produção? Fazer com que o corpo produza esses hormônios, né? Tem várias coisas que dá para fazer. Eu vou dar uma resumida básica aqui, então. A dopamina, como é que a gente faz para produzir no organismo? Dos filhos e do nosso também. Contatos familiares positivos, outros contatos agradáveis com outras pessoas, com jogos. Sabe aquela sensação de quando o jogador tá passando uma fase, ele tem aquela conquista, yes! Esse yes já produz um pouco de dopamina no organismo. Contato com a natureza. Pega o filho, vai ali ver um passarinho, vai ali ver a graminha, vai ali ver a árvore, sabe? As novidades produzem dopamina, expectativa. Mãe, quando que é as férias? Filho, sabia que falta um mês para nossas férias? Filho, o que tu vai fazer nas férias? O que mais tu gosta de fazer? Essas coisas estimulam a produção de dopamina nos filhos, certo? Metas. Olha só, fala pro filho assim, um exemplo. Filho, vamos ter uma meta de todos os dias fazer tal coisa, porque daí cada dia que passa fica mais perto das nossas férias. Enfim, inventa alguma coisa, inventa alguma meta, sabe? Com premiação, com recompensa, alguma coisa assim. Presentes estimulam a produção de dopamina. Enfim, e tem também a dopamina perigosa, os estímulos perigosos, que são o café,
que não são aconselhados, né, em excesso. Coca-Cola, né, o excesso de açúcar, excesso de chocolates é muito prejudicial. Cassinos e cocaína também estimula a produção de dopamina, que daí não é indicado, né? O outro hormônio do bem-estar, ocitocina. E como podemos produzir ocitocina? Como se libera a ocitocina no corpo? Confortando a criança, libera no corpinho da criança, abraçar a criança, coração com coração, libera a produção de ocitocina. Então, um abraço bem apertado, bem gostoso, bem carinhoso e demorado produz. E falar com voz doce e suave também produz. Olhar docemente para a criança, para a pessoa, produz na outra pessoa, né? Serotonina, que é o outro hormônio do bem-estar. Como produz? Indo a museus, olhando obras de arte, escutando uma boa música. Então coloca as musiquinhas que a criança gosta dentro de casa, certo? Desliga a TV e coloca a música também, é uma opção. Contemplar a natureza também produz. Meditação, oração. Então pode pegar o teu filho e... Filho, senta aqui do lado, vamos fazer uma coisa diferente que a mãe e o pai nunca fez contigo. Vamos meditar. Meditar, mãe? O que é isso? Meditar é quando a gente se acalma, a gente senta e respira fundo. Então, nunca é tarde para começar, né, gente? Oração, todo dia da noite antes de dormir, se fizer uma oração, vai estimular a produção de serotonina. Eu acho que voltou a internet agora. Tá, voltou. Endorfina. Como produz a endorfina no organismo? Atividade física, com gargalhadas, risos, né? Com momentos de alegria, de prazer. Por exemplo, de novo, desliga um pouco a TV, desliga o celular, desliga o computador e tenha momentos de prazer com seus filhos. E fazer o bem, né? A gratidão, fazer o bem, ajudar as pessoas, ajudar os filhos a praticar a gentileza. Então, tudo isso é para um bom relacionamento em casa com os filhos, né? Para que os filhos tenham uma qualidade de vida, que não vivam num ambiente pesado de gritos, né? E é isso, esse é o meu recado de hoje. Esse obstáculo, né, que é um obstáculo tão corriqueiro, que acontece tanto nas casas por aí, que a gente sabe que são os gritos. Então, os gritos é um obstáculo na educação dos seus filhos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um beijo. Obrigada por ter assistido. Tchau, tchau.